Então, porque o teu partido viabilizou mandato com apoio de esquerda. Quer dizer, votaste de direita e PSD apoia-se com PS faz um sentido. Sim, isso é muito simples de eu te explicar. É Silva, ok? Mas demora um bocado, ok? Pronto. Eu já expliquei isto aqui na stream, vou-te explicar muito rápido qual é a minha opinião, ok? Vale o que vale. Podes dizer, velho, essa opinião é uma merda, não me interessa. Pronto, ok, tudo bem. Ok? Silva, presta atenção ao que eu vou dizer, ok? Pronto. A primeira coisa, porque eu vou ser o mais sucinto possível, porque eu já falei disto e já fiz isto aqui na stream. Isto é só a minha opinião, vale o que vale, ok? Estás preocupado com o IRS? Mano, se estás preocupado com o IRS, já tens que votar à esquerda. O subsídio já é do lado da geringonça, ok? Ah, pois tu é Chega. Pronto, então é o partido de esquerda que é de radical de direita. Pronto, ok. Aí faz sentido. Então vamos por partes, ok? A primeira coisa que tu tens que perceber é que o comportamento de todos os deputados eleitos tem que respeitar a vontade de todos os portugueses. Ok? Isto é uma coisa que tu tens que entender. Eu estou a dizer isto porquê? Porque parece que o normal é não respeitar todos os portugueses. Mas, por obrigação, por ética, por caráter, por respeito, por educação, todos os deputados têm que respeitar a vontade de todos os portugueses. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Não é preciso ser vira-casacas. Ok? Ok? Ninguém quer que os partidos sejam vira-casacas. Mas os partidos têm uma responsabilidade para garantir um equilíbrio governamental. Porque o governo que lá está e o parlamento que lá está pintado às cores. Certo? Tu tens um parlamento pintado às cores. Certo? Este parlamento pintado às cores é pintado por todos os portugueses. Portanto, todos os votos merecem respeito e é trabalho de todos os que estão aqui sentados garantir que a vontade dos portugueses vai avante numa legislatura. Isto é uma coisa muito importante, é extremamente séria, isto imputa extrema responsabilidade, seriedade, caráter e o caralho. Eu estou-te a dizer isto porque se tu fores ver o comportamento dos partidos, não é condizente com o que eu estou a dizer. E isso é uma vergonha. Nós em Portugal temos muita política do contra, sempre tivemos. Isso já temos há décadas ao caralho. Mas já tivemos vários governos minoritários que governaram. Porquê? Porque quem está sentado no Parlamento tem que garantir essa governabilidade. Porque se tu estás aqui, tu não tens respeito, tu não tens que respeitar as pessoas que votaram em ti. Tens que respeitar todas as pessoas que votaram. Todas elas merecem o mesmo respeito. Os teus votos têm tanto valor como os votos dos outros. Faz sentido? É fácil de perceber, ok? Pronto. Portugal votou e meteu o Parlamento de uma determinada maneira. E a primeira coisa que se fez com o governo eleito foi o Orçamento de Estado. Certo? O Orçamento de Estado tem de passar para viabilizar o governo. Portanto, se o Orçamento de Estado não passa, o governo cai. É responsabilidade do Parlamento passar o orçamento. Atenção, o Parlamento não baixa as calças a um governo minoritário. Normalmente existe discussão, são sempre reunidos os líderes dos partidos, não é? Os secretários-gerais dos partidos, para haverem reuniões acerca do orçamento, para se chegar a um consenso para se poder assumir a passagem do orçamento. Normalmente, quem vota contra o orçamento vota dentro da realidade do orçamento passar na mesma. Sempre. Por isso é que vocês já viram tantos orçamentos a ser aprovados em minorias por partidos da oposição. Porquê? Porque é a vontade dos portugueses que está a ser posta em prática com aquele orçamento.
Não é uma maioria absoluta, mas é uma maioria relativa. E como tal, é vontade dos portugueses que essa maioria relativa governe. Não é preciso virar casacas. Se tu fores uma minoria, não é para ali, não vais para ali mudar as tuas ideologias e não cumprires as tuas promessas eleitorais e etc. Mas tens deveres para com todos os eleitores também. E tens que perceber que o país precisa de andar para a frente. Logo olhando para o Orçamento de Estado, tu tens 3 coisas que tu consegues ver. A primeira coisa que tu consegues ver, que foi um facto, não é uma opinião, é que o Chega e o Ventura, antes das reuniões entre os líderes parlamentares, para discutir o Orçamento de Estado, fez literalmente um ultimato público em cima lá do plenário e disse: nós temos exigências, não vamos negociar com ninguém. Ou é assim, ou chumbamos o orçamento e o governo cai. Tens aí o que o Chega fez. Basicamente o que o Chega está a dizer é: ou metes no Orçamento de Estado todas as nossas exigências como se nós tivéssemos uma maioria que os portugueses não lhe deram, ou o governo cai, ou coligas-te com o PS. Ora, já lá vamos à segunda parte para tu perceberes o porquê da coligação com o PS para o Orçamento de Estado é tão grave e o porquê do Chega ser uma coisa em que tu não podes confiar, porque é fácil, este raciocínio lógico é fácil de lá chegares. Certo? O Chega inviabilizou um acordo com o PSD, não tem nada a ver com uma coligação. Um acordo para viabilizar o Orçamento de Estado. Quando tu tens uma maioria parlamentar à direita, a responsabilidade do Chega de não meter o PS dentro do Orçamento de Estado é gigante. E acreditem, o eleitorado do Chega não quer um Orçamento de Estado com o PS. Imaginem que o Chega, para esse Orçamento de Estado, tem 10 ideias. Negocia com o PSD e passam só 2. Mano, 2 ideias do Chega, para quem votou Chega, é 1500 vezes melhor do que ter o PS no orçamento. Mas para o Ventura não. Para o Ventura foi só uma manobra política para mostrar a proximidade entre o PSD e o PS. O PSD, que para o André Ventura se chama PS2. Certo? Tu vês logo isto no Orçamento de Estado. Portanto, tu vês o quão vulnerável está este governo por causa da postura do Chega. Este acordo entre PSD e PS não existia se o Chega viabilizasse o orçamento, mano. Sabes porquê? Porque não era preciso. E a Iniciativa Liberal votou contra porque não fazia diferença votar a favor ou contra. Viu-se bem a postura da Iniciativa Liberal na moção de confiança. Agora, qual é que é o problema aqui? Como é que eu te vou explicar isto de uma forma sucinta, clara, concisa? Pronto. Estás a dizer, mas PS e PSD são a mesma coisa. Certo? O PSD é o PS2, não é? Pronto. Mas o Ventura quer se coligar com o PS2 e culpa o PS2 de não se coligar com o Chega para haver uma maioria à direita mais forte. Portanto, o Chega, que diz que o PSD é o PS2, culpa o PS2 de não se coligar com ele. Agora faz um exercício lógico. Quantos partidos é que tu tens que valem a pena contar? Tens o Bloco de Esquerda, tens o LIVRE, tens o PC, tens o PS, tens a Iniciativa Liberal. Não me estou a esquecer de nenhum, certo? E tens o PS2. Qual é que é a probabilidade, tanto em termos de comunicação social, especialistas na matéria, jornalistas, tudo. Qual é que é a probabilidade do Chega se coligar com o BE? Isto é viável? Não é viável, é impossível, não é? O Chega coligar-se com o BE é impossível. Então e com o LIVRE?
Então e com o PC? Então e com a Iniciativa Liberal? Então e com o PS? Então e com o PS2? Tudo isto é impossível. Por raciocínio lógico, Silva. Certo? É completamente impossível. Não há ninguém que equacione ou que ache possível, portanto é 100% de certeza que o Chega é impossível de se coligar com qualquer um destes partidos, seja qual for o resultado das eleições. Correto? A menos o PSD. Então, o eleitorado do PSD perguntou, avidamente, se é possível haver uma coligação com o Chega ou não. O eleitorado do Chega perguntou, avidamente, se era possível o Chega se coligar com o PSD. Os jornalistas perguntaram todos se essa coligação era possível ou não. Todos. Todos os especialistas e comentadores políticos e o caralho discutiram essa possibilidade ou não. O PS2 não se coliga com o Chega porque não quer. Porque seria possível. Isto, por raciocínio lógico, diz que existe uma grande diferença entre isto e o que está aqui em baixo. Porque se isto é claramente uma coligação que é perguntada, equacionada, levantada por toda a gente que vota, ou por toda a gente que comenta, ou por toda a gente que governa, ou que tem cargos políticos, e tendo em conta que a probabilidade de haver uma coligação aqui é literalmente zero, é no vazio, prova que o PS2 não é assim tão PS como tu dizes, ou como o Ventura diz. Ok? Não esquecer que quem levantou acima a moção de censura foi o Chega. Uma moção de censura que teve uma sessão de esclarecimento no Parlamento e acabou com o festival. A sessão funcionou. O problema é que o gajo estava cansado por comunhão de bens e não por comunhão de adquiridos. E como tal, acho que é comunhão de adquiridos que se diz, né? E como tal, havia uma tecnicalidade que torna a cena da mulher ter ficado como dona da empresa antiética. Pronto. Está aí. Então, mas atenção, depois da sessão de esclarecimento, correto? Que podes ver no YouTube a sessão de esclarecimento se quiseres e podes dizer, mas eu não fiquei esclarecido, o Montenegro que vá para o caralho. Mas tens que ver para ver se ficas esclarecido com tudo o que o Montenegro disse ou não. Correto? E o Montenegro ainda fazem perpetuar depois isso, que até vem da comunicação social, a cena do casamento ser por comunhão de bens e não por comunhão de adquiridos, e como tal tornava a cena antiética. Portanto, não tens aqui qualquer tipo de corrupção ou de crime de coação ou de corrupção ou de lobby ou de favor político, nada, ok? O Chega faz a moção de censura, vota contra a moção de confiança para mandar o governo abaixo, depois de ter inviabilizado qualquer negociação com o Orçamento de Estado, tinha o governo 2 dias, e ainda vai fazer cartazes com gajos que não estão presos por causa do Alzheimer, ou com gajos que estiveram lá dentro e que, segundo as palavras do Ivo Rosa, com provas concretas e claras de corrupção ativa com primeiros-ministros como o Sr. Engenheiro Sócrates. O partido que causa toda a destabilização dentro do Parlamento e que ainda se queixa do não é não. Tu achas esta merda admissível? Não te esqueças, ok? Não te esqueças que para a maiorzíssima parte do Chega teres um governo minoritário PSD ou uma geringonça com Livre, com o menino Rui Tavares, com o gajo dos comboios, o Raimundo, e com a Mortágua, em que todos os homens são violadores, certo? É bem pior do que teres um governo minoritário PSD. Tu mandares o governo abaixo, arriscas a meter uma geringonça lá dentro. E tu dizes assim, e tal, mas o Chega depois não me governa. A probabilidade do Chega ganhar as eleições é praticamente zero. Certo? Praticamente zero. E se, pelo menos para já, pode ganhar daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos. Mas a questão é, como é que o país está até o Chega a ganhar umas eleições? Se tu queres que o Ventura chegue ao poder, tu tens que perguntar, ok, tudo bem, para já é impossível. Segundo as sondagens, então o Chega tem que ter um comportamento que seja condizente
na realidade, com aquilo que é melhor para os portugueses. O Chega mandou um governo minoritário de direita abaixo, mano. O Chega meteu o orçamento de Estado com o PS lá dentro. Ou o governo caía, ou o PSD tinha que ir falar com o Pedro Nuno Santos, mano. Mano, isto é um facto. Certo? Portanto, é muito simples, ok? Como é que estão os portugueses daqui a 10 anos quando Chega a ganhar as eleições? É que para o Ventura isso não interessa. O que interessa é como é que ele fica na fotografia. E isso, nessa gente não se confia, meu amigo. Essa coisa do dê-me uma oportunidade, já a tiveste. Tiveste a oportunidade de dar governabilidade e estabilidade a um governo minoritário de direita. Está aqui, um ano. É nessa gente que tu confias? E agora, se perdes a coligação... Não te esqueças que à esquerda eles mamam-se todos uns aos outros. Votares BE, LIVRE, PC ou PS é igual. Eles mamam-se todos uns aos outros, metes essa geringonça toda no poder. É isso que o eleitorado do Chega quer? É uma geringonça com Mortágua e Rui Tavares e coisa? Qual é que é a probabilidade do PSD se coligar com o BE e com o PC e com o LIVRE? É zero. Então se calhar é porque o PSD ideologicamente não é o PS. Nem ideologicamente, nem comportamentalmente. Por isso, cuidado com o que tu andas a fer. Ok? Cuidado, mano. Porque a crise política é só da responsabilidade de um e de um partido. Isto não é uma opinião, mano. A moção de censura vem de um lado, o orçamento de Estado tem a comunicação que tem antes das reuniões acontecerem. Portanto, tu vês aqui que há um partido que, assim que sentir que pode arranjar mais uns banquinhos na Assembleia, vai mandar o governo abaixo, contra a vontade dos portugueses. Ah, mas não é contra a minha vontade que eu votei Chega. Meu amigo, isso é altamente errado. Tens que respeitar todos os votos. Se o Parlamento foi pintado daquela maneira, é pintado daquela maneira que se vai governar o país, caralho. Com responsabilidade. Podes criticar, podes mandar ideias, podes criticar mais, e o caralho. Mas tens de garantir equilíbrio governamental. Portanto, cuidado com a oportunidade, maninho. Com essa conversa do dê-me uma oportunidade. Porque este gajo, o Ventura, teve a oportunidade deste governo de chegar ao fim. E tinha ganho pontos para mim. Se ele garante equilíbrio no Parlamento minoritário, com responsabilidade civil, com responsabilidade política, e desse boas ideias relativamente a problemas gravíssimos, nomeadamente a habitação e a imigração, que são inclusivamente bandeiras, não é? Cartazes do Chega, juntamente com a luta contra a corrupção, branqueamento de capitais e etc. Mano, para mim o Chega ganhava-me votos. Não estou a dizer que votasse no Chega no próximo, mas ganhava-me respeito. Respeitava. Porque merecia respeito. Porque aquilo que toda a gente diz que é um perigo e não sei quem, não sei o que mais, a verdade é que não foi. Utilizou a sua força parlamentar para respeitar todos os portugueses e, obviamente, impondo, não é? Lutando pelos seus ideais, pela sua ideologia, dando ideias e etc. Portanto, estas coisas do dê-me uma oportunidade, ele teve uma oportunidade, mano. E tens aqui o que é que ele fez com ela. Ele queixa-se do poleiro dos outros, mas quem quer poleiro é o gajo, mano. E quem paga são os portugueses todos. Não é mais ninguém. Portanto, cuidado, ok? Cuidado. Pelo menos eu vejo assim. Atenção que há aqui opiniões, mas também há factos. Certo? Votas em quem quiseres, mano. Mas cuidado, mano. Cuidado, ok? Então esse não é não criou instabilidade à direita. Não. Porque o não é não tem uma razão de ser. Porque o Ventura diz que PS ou PSD é tudo a mesma merda. O Ventura diz que PSD é PS2.
O Ventura, até em campanha eleitoral, não nesta, na anterior, gozou com os maneirismos e com a maneira de ser do Montenegro e de falar e o caralho. O Ventura inviabiliza uma coligação. Se é o mesmo que tu te queres casar com uma gaja que te meteu os cornos, mano. Ou o teu melhor amigo foi um gajo que te assaltou a casa. Não faz sentido. Tu não estás a ver os cartazes, mano, a meterem a cara do Montenegro por causa de uma coisa ética, ok? Que não tem nada a ver com corrupção nem o caralho. Nem sequer julgado por corrupção está a ser, nem indiciado, nada. Ao lado do Salgado não está preso porque não tem Alzheimer. Porque tem Alzheimer ou do Sócrates. É com essa gente que tu achas que o PSD se deve coligar, é isso? Mano, puto, mano, eu não sei, mano, não sei que exemplo é que tu tens em casa, mas tipo, pá, não é assim que tu ganhas confiança, ainda para mais para meter alguém no poder. Certo? É que se tu te casares com uma gaja qualquer que te meteu os cornos, pá, só a ti é que diz respeito, mano. É uma decisão que é tua e só a ti diz respeito. Não vais foder a vida de mais ninguém. Portanto, é preciso ter um bocado de atenção nestas coisas e cuidado com o PS ou PSD vai dar ao mesmo, quando nos últimos 30 anos, atenção que eu não estou a dizer 30 a arredondar, são 30 anos, o PSD governou com o Passos Coelho, com a Troika cá. E isso não foi um governo PSD, porque a maioríssima parte das medidas que caíram, que estavam a tentar ser implementadas pelo PSD, caíram porque o Cavaco Silva as mandava para o Tribunal Constitucional e não passavam. E essas medidas eram aprovadas pelo PS também. Porquê? Porque havia, como era um governo minoritário, quando a Troika queria uma merda, juntavam-se todos. Olha, meus amigos, isto é para acontecer. E não interessa quem é que manda, nem que cor é que é. Isto é para acontecer. A gente é que manda. A gente está aqui e a gente é que manda. E a única maneira de evitar que algumas coisas acontecessem era mandar para o Tribunal Constitucional. Que foi o trabalho do Cavaco Silva o mandato todo. Curiosamente, o presidente mais à direita que tiveste na história portuguesa, provavelmente. Foi o gajo que mais inviabilizou o governo do Passos Coelho por medidas que claramente não eram do Passos Coelho, como é óbvio. Senão o Cavaco, foda-se. Entende o que eu quero dizer? Portanto, isso nem sequer conta como um governo PSD. Fora isso, tiveste 2 anos de Durão Barroso, que foi um filho da puta, e herdou um país de tanga, equilibrou minimamente as contas, e basou para a Europa e fez o governo cair. Por causa do otário do Pedro Santana Lopes. Certo? Vai lá ver as legislações dos últimos 30 anos. E depois diz-me se é o PS e o PSD que tiveram no poder. Não, mano. Tiveste um governo PSD de 4 anos com Troika, em que o PSD não mandou, e 2 anos de Durão Barroso, que foi há mais de 20 anos. Imputar as responsabilidades do país quando nos últimos 30 anos entre PSD e PS tens esta merda, pá, não me parece nada justo nem nada fidedigno, mas é o que o Ventura diz. Vou buscar água. E vou mijar. E depois vou ter que entrar na roleta outra vez. Venho já. Eu respeito a tua opinião, entendes, mano? Mas cuidado com esta merda. Certo? Se o Cavaco Silva foi um clown, não foi nada, mano. O Cavaco Silva foi o presidente que segurou a Troika. Todas as medidas que a Troika exigia que se fizessem, muitas delas, o Cavaco Silva, Tribunal Constitucional, isto é demais. Para tentar meter travão naquilo que se julgava ser desnecessário, ser a mais. Porque os portugueses já estavam completamente enforcados nessa altura. Desculpem lá, meus amigos. Se o Passos Coelho estivesse à frente do PSD, eu votava. A equipa eleitoral, a equipa do Montenegro é quase toda ela do tempo do Passos Coelho, mano. Quase toda ela. Hein? Aliás, o Montenegro era literalmente um yes man do Passos Coelho. Não era mais ninguém. Daí ter conseguido unir o partido à volta dele. É muito em cima do semblante do Passos Coelho, que por isso simplesmente não está disponível, e também a estar disponível a acontecer, presumo que seja mais para a presidência do que para primeiro-ministro.